Menino de 7 anos pede comida a um milionário, mas o que acontece a seguir é chocante. Na cidade onde o luxo e a miséria se entrelaçam, Lucas, um garoto de 7 anos, percorre a calçada coberta de lixo e sombras. As mansões de vidro e ouro de um lado e do outro os rostos sujos de quem não tem um lugar qualquer para chamar de lar. Todos os dias ele se posiciona em frente à casa do milionário recluso. Um homem envolto em mistério e sussurros. Lucas está sempre com fome, e as migalhas que caem da mesa dos ricos são seu único sustento. Hoje, em busca de alguma comida nos sacos de lixo, suas mãozinhas tocam algo diferente. O caderno empoeirado, coberto de folhas amareladas e rabiscos ilegíveis. Curioso, ele abre e encontra relatos de uma infância parecida com a sua. As palavras falam de traições familiares, solidão e dor. Os olhos de Lucas brilham. Ele sente que está lendo os segredos mais profundos de um homem ferido, assim como ele. Como pode alguém tão rico sentir tanta tristeza? Pensa. Ele descobre que o milionário, por trás de toda aquela opulência, lutou para escapar de um passado doloroso. O diário faz seu coração acelerar. Mistérios a cada página. Lucas se pergunta se algum dia poderá escapar também. Se algum dia pegará suas dores e vai desaparecer. Mas então, um aviso ecoa na sua mente. O diário contém algo mais. Alguém teve que morrer para que o milionário tivesse tudo o que tem. Um crime que nunca foi resolvido. Lucas sente um nó na garganta e quando ele se levanta, percebe uma sombra se movendo. Alguém o observava. Um homem com olhos frios e um ar ameaçador. O cúmplice do milionário que guardava os segredos às 7 chaves. Largue isso, garoto! Grita. E Lucas, tomado pelo medo, foge. As páginas do diário ainda estão em sua mão. E ele sente o peso da verdade se acumulando. O menino corre pelas ruas. O som dos seus sapatos batendo no chão ecoa como um tambor. O passado e o presente se entrelaçam com cada passo. E a pressão de saber o que não deveria saber o faz tremer. A valentia que antes morava em seu coração agora é um fardo. Linda e caótica, a cidade testemunha seu desespero. Lucas atravessa praças e becos, uma criança pequena em fuga de mistérios maiores que ele. Ele não sabe se o que descobriu vai mudá-lo para sempre ou se será a causa da sua própria destruição. Como poderá enfrentar suas dúvidas, seus medos e os fantasmas do passado? A linha entre ser salvador ou inimigo se torna cada vez mais tênue. Lucas precisava decidir rapidamente. Se ele não confrontasse os segredos, a verdade poderia prendê-lo em um ciclo de dor sem fim. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas corre pela rua. Seu pequeno coração batendo tão rápido que parecia querer sair pela boca. O homem com os olhos frios ainda o seguia, e o menino se perguntava como poderia escapar desse pesadelo. Ele não queria olhar para trás. O diário estava pesado em sua mão. A verdade que poderia mudar tudo pesando em seus ombros. Ele se escondeu em um beco escuro, suas pequenas pernas tremendo. Mas enquanto tentava pegar o fôlego, ouviu um som distinto, um choro. Aterrorizado, Lucas se aproximou da origem do som. Na penumbra, viu uma menina, não mais velha do que ele, sentada no chão, com os olhos cheios de lágrima. O que aconteceu? Ele perguntou, o medo fazendo sua voz falhar. Ela olhou para ele, surpresa, e então apontou para um papel amassado em sua mão. Meu irmão, ele está machucado, não consigo encontrá-lo. A dor no rosto dela tocou algo dentro dele. Onde?
Lucas quis saber, sentindo-se um pouco mais corajoso. Talvez ele pudesse ajudar e, quem sabe, assim desviar o olhar da própria dor. Ela hesitou, mas então disse: na rua de trás da mansão do milionário. Ele sempre briga com aqueles homens. O coração de Lucas parou. Essa era a mesma rua onde estava o diário, onde o milionário escondia seus segredos. Mas antes que pudesse pensar, a menina levantou-se e começou a correr. Lucas não tinha escolha a não ser segui-la. Eles correram pelas ruas, cada passo mais rápido que o anterior. A cidade não parecia a mesma agora. O medo que o perseguia se misturava com a preocupação. 1 milhão de perguntas começava a martelar sua cabeça. O que raio acontecia com as pessoas lá? O que o milionário tinha a ver com isso? Ao chegarem a uma pequena casa, ele viu caos, homens, personas, gritos e sangue. O irmão dela estava caído, um corte profundo no braço. Lucas ficou paralisado, em choque. Mas o que aconteceu em seguida fez seu estômago revirar. Os homens que estavam lá começaram a discutir. Um deles era o que havia gritado com Lucas antes. Ele gesticulava como se estivesse no comando. Precisamos dar um fim nisso antes que o outro descubra, disse com um tom ameaçador. O garoto não conseguia entender o que o milionário tinha a ver com aquele irmão ferido. Então ele lembrou-se do diário e de repente tudo clicou. Naquele momento, um dos homens notou Lucas e a menina atrás da porta. Ei, você dois, o que estão fazendo aqui? Ele gritou. A menina tremeu ao seu lado, o medo estampado em seu rosto. Larguem eles! Vocês não precisam fazer isso! Lucas gritou, mesmo sabendo que suas palavras eram apenas um sussurro no caos. Mas o homem olhou para ele e um sorriso perverso se espalhou pelo rosto. Ah, você, o garotinho que mexeu onde não devia. Luquinhas. A voz era inconfundível. Aquela sombra, aquele outono, o mesmo homem que o seguia, o mesmo cúmplice do milionário. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir. Ele acrescentou, e a intensidade da ameaça fez o ar parecer pesado. O mundo ao redor de Lucas estava desmoronando. E enquanto o homem se aproximava, a verdade que Lucas temia começou a se revelar. Naquele instante, todas as peças se encaixaram. O que ele pensou ser o jogo sobre o milionário poderia ser muito mais sombrio e pessoal. Então, um tiro ecoou. Lucas congelou. O som foi ensurdecedor, cortando através do medo e da tensão. Ele mal conseguia respirar. Olhando de novo para o homem no beco, os olhares de todos eram de puro horror. O que estava acontecendo? Quem tinha morrido? E mais importante, qual era o verdadeiro custo dos segredos que ele havia descoberto? Instantaneamente todas as suas certezas, tudo o que ele pensava saber sobre aquela cidade e aquelas pessoas se desfez como fumaça. E ao mesmo tempo, uma nova pergunta começou a germinar dentro dele. Lucas estaria preparado para enfrentar essa nova realidade que agora parecia mais sombria do que jamais. Imaginou? O tiro ecoou como uma bomba, quebrando o silêncio tenso. Lucas ficou paralisado. Seu coração parecia uma maraca, pulsando rápido demais. Seus olhos se fixaram no homem que tinha discurso ameaçador. O rosto dele estava pálido agora, uma expressão de choque estampada na sua cara. O que tinha acontecido? A menina ao seu lado estava em estado de choque, suas lágrimas se misturando ao medo. Os homens ao redor começaram a gritar. A confusão se espalhou por toda parte. Lucas sentiu um frio na barriga, uma onda de desespero que o fez estremecer. O irmão da menina estava estirado no chão, e ele pressentiu que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de maneira devastadora. Ele não queria ver mais nada, mas seus olhos foram puxados para a cena. Um dos homens, o que havia gritado com ele, cambaleou, caindo de joelhos. O terno sujo de sangue contrastava com sua pele clara. Ele erguia a mão, uma expressão de incredulidade no rosto. Não era para ser assim, ele gritava.
As palavras saíam com um desespero quase palpável. Lucas não entendia o que ele queria dizer. Então algo irrompeu de maneira inesperada. O homem que estava no chão começou a se mover. A dor havia se transformado em um puxão de vida. Ele abriu os olhos e olhou diretamente para Lucas. "Ajuda!" gritou com uma voz horrenda, uma mistura de pânico e desespero. O garoto conhecia aquele olhar, aquele clamor. Era o primeiro vislumbre de uma conexão. Procurando o caminho, Lucas percebeu que a menina ao seu lado estava paralisada, como se tivesse vislumbrado uma vida inteira de dois. Ele se sentiu puxado, como se fossem irmãos, conectados pelo sofrimento. Mas enquanto as ondas de pânico se espalhavam, outro homem começou a gritar: "É você! É sua culpa!" E o dedo apontava em direção ao rosto de Lucas. O menino ficou atordoado. "Como assim? O que eu fiz?" A confusão fazia sua mente girar. Mas cada uma das vozes altas trazia uma nova camada de verdade à superfície, e o caos se tornava uma tempestade de perguntas não respondidas. Aquela revelação, exposta naquele momento, rasgou a realidade que conhecia. Então, o homem no chão levantou a mão e todos pararam para olhar. Ele segurava um colar brilhante sob a luz fraca do beco. Era um colar que Lucas reconhecia. Era igual ao que o milionário usava em suas aparições raras. Um fragmento de algo muito maior começou a se formar em sua mente. O passado do milionário, os segredos que ele guardava, todas aquelas histórias de dor e traição. "Ele sabe o que aconteceu", a menina gritou. Silêncio. Todos os olhares se voltaram para Lucas, agora um alvo de acusações. Um peso esmagador começou a se acumular em seu peito. O que ele tinha a ver com tudo isso? No fundo, ele percebeu algo ainda mais assustador. O homem no chão começava a rir, uma risada baixa e perturbadora. "Vocês não têm ideia." "O quê?" "Se esconde nas sombras, Lucas. O que você realmente é?" Ele murmurou com um desafio, e cada palavra parecia cortar como uma faca. O mundo girou em torno de Lucas, e de repente tudo ficou confuso. As revelações estavam emergindo rápido demais. A verdade era mais sombria do que ele sabia. Por que aquele homem sabia seu nome? O que havia realmente acontecido? Ele não estava preparado para o que viria a seguir. A relação entre ele e o milionário, os segredos, tudo se entrelaçava de uma maneira que parecia destinada ao desastre. E enquanto a tensão aumentava, uma nova dúvida surgiu. Seria ele também parte das trevas? Poderia ser o próximo a ser engolido pelos segredos que tantos temiam? O homem no chão começou a rir, um riso baixo e perturbador que se infiltrou na atmosfera carregada de tensão. Lucas sentiu a pele arrepiar, como se uma onda gelada o atravessasse. "Vocês não têm ideia do que se esconde nas sombras, Lucas. O que você realmente é", ele murmurou. E cada palavra se transformou em um soco no estômago do garoto. "Você conhece meu nome? O que você sabe sobre mim?" Lucas conseguiu falar, embora sua voz tremesse, as dúvidas se espremendo em seu coração. O homem sorria e Lucas podia ver a loucura em seus olhos. "Você é parte disso tudo, pequeno. Parte do plano, parte do jogo", ele sussurrou, a voz arrastada, como uma serpente deslizando na grama. A menina ao lado de Lucas tremia, uma mistura de medo e confusão. "O que ele quer dizer, Lucas?" ela perguntou, a voz quase inaudível. Mas antes que ele pudesse responder, um novo choque eletrocutou a cena. Um clarão surgiu do lado de fora do beco, uma luz forte que iluminou tudo como se o sol tivesse quebrado à noite. O chão tremeu, um caminhão de polícia apareceu, as sirenes uivando, e a multidão que se formara ao redor começou a dispersar em pânico. Os homens ao redor do irmão da menina começaram a gritar. Lucas olhou para o homem caído. Seu olhar havia mudado, agora era de pura fúria. "Não, eles não podem descobrir." Ele se levantou com dificuldade, tentando arrastar-se para longe, sua expressão de desespero despertando um instinto profundo em Lucas. "Vocês dois aqui!" gritou um policial,
e Lucas sentiu o coração disparar. Não, não agora! Ele tinha que entender o que tudo isso significava antes que fossem levá-los. Lucas começou, mas as palavras travaram na garganta. O homem caído olhou para ele, um pedido silencioso em seus olhos. De repente, o homem que havia rido começou a gritar novamente. Você, idiota! A frase foi cortada por outro tiro, mas não do lado de Lucas. Um dos outros homens, desesperado, mirou na direção da entrada do beco, com um movimento maluco. O estrondo do tiro ecoou. Lucas congelou, a cena diante dele transformando-se em um borrão. A menina gritou, mas ele não a ouviu. Uma dor aguda surgiu na sua cabeça. O homem que tinha rido desabou no chão, o olhar de Vitória desaparecendo. Mas não era só isso. Por um momento, Lucas teve a sensação de que achara uma resposta. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas havia uma conexão com tudo aquilo. E então, outra revelação afundou em sua mente. O homem no chão estava se arrastando, seu olhar agora fixo nos policiais. Sepulcro. A palavra caiu, pesada como uma pedra. Lucas se virou, a confusão se transformando em pânico. O que era isso? O que ele tinha a ver com isso tudo? E antes que pudesse processar mais, um dos homens que fugira antes voltou, e com ele um rosto familiar. O milionário. Ele estava ali, seus olhos fixos em Lucas, como se tudo fosse um jogo que ele conhecia bem. O menino sentiu o estômago revirar. Você deveria ter ficado longe, garoto. Agora é tarde demais, ele disse, suas palavras tão frias quanto o inverno. A cidade ao redor deles desapareceu. Era só 1 milhão de perguntas na cabeça de Lucas e a sensação de que tudo estava para desmoronar. Essa revelação mudava tudo. A vida de Lucas nunca mais poderia ser a mesma. Ele era uma peça importantíssima desse quebra-cabeça macabro. E a menininha ao seu lado, assim como aquela situação, iriam moldar o que ainda viria. O que realmente estava acontecendo naquela cidade. Com o caos à sua volta, a única coisa que Lucas tinha certeza era uma nova pergunta ressoando em sua mente. O que significava ser parte de algo tão sombrio? E mais importante, conseguiria sobreviver a isso? O homem no chão começou a rir, um riso baixo e perturbador que se infiltrou na atmosfera carregada de tensão. Lucas sentiu a pele arrepiar, como se uma onda gelada o atravessasse. Vocês não têm ideia do que se esconde nas sombras, Lucas. O que você realmente é? Ele murmurou, e cada palavra se transformou em um soco no estômago do garoto. Você conhece meu nome. O que você sabe sobre mim? Lucas conseguiu falar, embora sua voz tremesse, as dúvidas se espremendo em seu coração. O homem sorria, e Lucas podia ver a loucura em seus olhos. Você é parte disso tudo. Pequeno, parte do plano, parte do jogo, ele sussurrou, a voz arrastada, como uma serpente deslizando na grama. A menina ao lado de Lucas tremia, uma mistura de medo e confusão. O que ele quer dizer, Lucas? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Mas antes que ele pudesse responder, um novo choque eletrocutou a cena. Um clarão surgiu do lado de fora do beco, uma luz forte que iluminou tudo como se o sol tivesse quebrado à noite. O chão tremeu. Um caminhão da polícia apareceu, as sirenes uivando, e a multidão que se formara ao redor começou a dispersar em pânico. Os homens ao redor do irmão da menina começaram a gritar. Lucas olhou para o homem caído. Seu olhar havia mudado agora. Era de pura fúria. Não! Eles não podem descobrir. Ele se levantou com dificuldade, tentando arrastar-se para longe. Sua expressão de desespero despertando um instinto profundo em Lucas. Vocês dois aqui! Gritou um policial. E Lucas sentiu o coração disparar. Não! Não agora! Ele tinha que entender o que tudo isso significava antes que fossem levados. Lucas começou, mas as palavras travaram na garganta. O homem caído olhou para ele, um pedido silencioso em seus olhos. De repente, o homem que tinha rido começou a gritar novamente. Você idiota! A frase foi cortada por outro tiro, mas não do lado de Lucas. Um dos outros homens, desesperado, mirou na direção da entrada do beco, com um movimento maluco. O estrondo do tiro. Ecoou! Lucas congelou, a cena diante dele transformando-se em um borrão.
A menina gritou, mas ele não a ouviu. Uma dor aguda surgiu na sua cabeça. O homem que tinha rido desabou no chão, o olhar de Vitória desaparecendo. Mas não era só isso. Por um momento, Lucas teve a sensação de que achara uma resposta. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas havia uma conexão com tudo aquilo. E então, uma revelação afundou em sua mente. O homem no chão estava se arrastando, seu olhar agora fixo nos policiais. Sepulcro! A palavra caiu, pesada como uma pedra. Lucas se virou, a confusão se transformando em pânico. O que era isso? Que ele tinha a ver com isso tudo? Antes que pudesse processar mais, um dos homens que fugira antes voltou, e com ele um rosto familiar. O milionário. Ele estava ali, seus olhos fixos em Lucas, como se tudo fosse um jogo que ele conhecia bem. E então, em um movimento surpreendente, o milionário avançou e derrubou o homem que se arrastava com um golpe rápido. Você não deveria ter mexido com o que não entende, garoto. Ele gritou, e seu olhar perfurante fez com que Lucas recuasse. O que estava acontecendo? E como ele estava conectado a essa bagunça toda? A tensão no ar era quase palpável, e Lucas percebeu que a menina ao seu lado estava paralisada, o rosto pálido de assombro. O que o milionário sabia, que Lucas não sabia. Algo muito maior estava prestes a desmoronar, e ele estava no centro disso. E então, outro tiro ecoou, mas não do grupo de homens. Um policial, ofegante, avançou, segurando uma arma. Todo mundo no chão! Ele gritou. Mas Lucas estava paralisado em choque. A cena na sua frente estourava como um vidro quebrado. A verdade estava cortando, e antes que ele pudesse pensar, tudo ao seu redor virou um turbilhão. O milionário encarava Lucas, e uma nova luz começou a brilhar em seus olhos. Você precisa saber, você é a chave, sussurrou. E Lucas sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Nesse momento, a menina ao lado dele, em um surto de coragem ou desespero, gritou: Ele é meu irmão! Ele é? Você é o irmão do milionário? Silêncio. As palavras pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Lucas ficou paralisado, a confusão inundando sua mente. O que ela tinha dito? O que isso significava? A verdade pesada agora pulsava entre eles. Um nó se formou em sua garganta, e a dor daquele instante se transformou em um fardo. O que realmente estavam escondendo? E mais importante, como isso iria mudar tudo? Lucas olhou para o milionário. Os olhos se encontraram. E um novo entendimento começou a se formar. Ele era parte de algo impensável. E enquanto a confusão girava ao seu redor, a única certeza que Lucas tinha era que tudo estava prestes a mudar para sempre. Lucas ficou paralisado. A palavra irmão, ecoando em sua mente como um trovão. Ele olhou para a menina e depois para o milionário. A confusão tomava conta dele. Um nó se formava na garganta enquanto as revelações desmoronavam suas certezas. O que ela queria dizer? Como isso era possível? Ele não sabia se deveria sentir raiva ou compaixão. O jogo que parecia ser apenas sobre riqueza e miséria se tornava algo mais sombrio, mais pessoal. O silêncio pesado foi quebrado por outro grito. Os policiais estavam em alerta, e o caos começou a se espalhar novamente. Vários homens tentavam fugir enquanto outros se entreolhavam, perplexos. A tensão no ar era palpável, e Lucas sentiu como se estivesse no centro de um furacão. O mundo girava ao seu redor enquanto a menina olhava para ele com olhos cheios de súplica, como se esperasse que ele fizesse algo. E então, o homem que caíra, ainda arrastando-se no chão, levantou a mão, mais uma vez chamando a atenção. Irmão, você não sabe a verdade. O milionário não é quem você pensa que é. Ele fez isso. O grito do homem ressoou, preenchendo o beco sombrio com uma horrível certeza. O coração de Lucas parou. O que ele estava dizendo? O homem apontava para o milionário. Uma expressão perdida misturava fúria e desespero em seu olhar. Ele não é seu irmão.
Ele te tirou de mim. Ele fez isso para que você não soubesse. E agora você vai se perder. Lucas sentiu um frio na espinha. O milionário, em sua opulência, parecia o próprio demônio. Cale-se, gritou, a voz tremendo. Você está louco? Mas por dentro sua certeza começava a fraquejar. O policial se aproximou, percebera a tensão crescente. Qual é a situação aqui? Perguntou, seu olhar alternando entre os homens no chão e o milionário. A cidade parecia estar assistindo, e o silêncio era ameaçador. O homem continuava se arrastando, como se quisesse se levantar, mas não conseguia. Você não entende. A verdade está enterrada. O milionário é o verdadeiro culpado. A multidão que se formou ao redor começou a sussurrar, as vozes crescendo em um coro de dúvidas. O que ele quer dizer? Pode ser verdade? Mas como? O tumulto de perguntas enchia o ar. E a menina ao lado de Lucas parecia se encorajar ao ouvir o homem lutar pela verdade. Lucas, preste atenção! Gritou a menina, puxando-o de volta para a realidade. Era como se uma revelação celestial estivesse prestes a fluir. Mas antes que pudesse completar seu pensamento, tudo aconteceu muito rápido. O homem que levara um tiro começou a se agitar e sua voz saiu em um sussurro quase inaudível, mas sufocante. Sepulcro, previna-se. Se você não fizer nada, eles vão. Um novo tiro cortou o ar, desta vez mais próximo. Um eco devastador que partiu o beco ao meio. O tempo se arrastou, e nesse instante tudo se tornou claro, como se uma luz acendesse em sua mente. No entanto, a luz não. Era pura. As sombras dançavam, e Lucas, em meio à confusão, percebeu que alguém estava se movendo em direção a eles. Era um dos homens que fugira antes. Ele estava de volta, determinado e com uma expressão assustadora. Vocês não deveriam estar aqui, gritou, avançando em direção a Lucas e a menina. Os policiais estavam distraídos, e enquanto o caos reinava, Lucas sentiu seu pulso acelerar. Era tudo uma questão de sobrevivência. Ele precisava sair dali. O milionário olhava para ele com uma intensidade que não conseguia ignorar. Algo nefasto estava prestes a ser revelado. Ele percebeu que as peças estavam se encaixando de uma forma que poderia não lhe agradar. A ligação entre ele e aquela vida cheia de dor e traição estava mais presente do que nunca. E só então a verdade mais sombria começou a se revelar como um pesadelo. Uma explosão de vidro. A janela de um prédio próximo se estilhaçou, e com ela a realidade de Lucas desmoronou. O caos e a verdade se entrelaçaram em seu ser. Ele sentiu que estava prestes a ser engolido por um novo mistério, e tudo o que acreditava saber estava prestes a se transformar. Nesse momento, a única certeza de Lucas era um sussurro aterrorizante. Ele não sabia se poderia confiar em ninguém, e, sobretudo, não sabia se conseguiria sobreviver ao que estava prestes a acontecer. Naquele beco escuro, sob a pressão do passado e o peso do presente, o que viria a seguir estava envolto em trevas. O único caminho era para frente, mas a pergunta pairava: quem ele realmente era? E aqui se tornaria essa nova realidade. Lucas ficou paralisado, a palavra irmão ecoando em sua mente como um trovão. Ele olhou para a menina, depois para o milionário. A confusão tomava conta dele. Um nó se formava na garganta, enquanto as revelações desmoronavam suas certezas. O que ela queria dizer? Como isso era possível? Ele não sabia se deveria sentir raiva ou compaixão. O jogo, que parecia ser apenas sobre riqueza e miséria, se tornava algo mais sombrio, mais pessoal. O silêncio pesado foi quebrado por outro grito. A polícia estava em alerta e o caos começou a se espalhar novamente. Vários homens tentavam fugir, enquanto outros se entreolhavam perplexos. A tensão no ar era palpável, e Lucas sentiu como se estivesse no centro de um furacão. O mundo girava ao seu redor, enquanto a menina olhava para ele com olhos cheios de súplica, como se esperasse que ele fizesse algo. E então, o homem caído, ainda se arrastando no chão, levantou a mão e chamou a atenção novamente. Irmão,
Você não sabe a verdade. O milionário não é quem você pensa que é. Ele fez isso. O grito do homem ressoou, preenchendo o beco sombrio com uma horrível certeza. O coração de Lucas parou. O que ele estava dizendo? O homem apontava para o milionário. Uma expressão perdida misturava fúria e desespero em seu olhar. Ele não é seu irmão. Ele te tirou de mim. Ele fez isso para que você não soubesse. E agora você vai se perder. Lucas sentiu um frio na espinha. O milionário, em sua opulência, parecia o próprio demônio. Cale-se, gritou, a voz tremendo. Você está louco. Mas por dentro, sua certeza começava a fraquejar. O policial se aproximou, percebera a tensão crescente. Qual é a situação aqui? Perguntou, seu olhar alternando entre os homens no chão e o milionário. A cidade parecia estar assistindo, e o silêncio era ameaçador. O homem continuava se arrastando, como se quisesse se levantar, mas não conseguia. Você não entende. A verdade está enterrada. O milionário é o verdadeiro culpado. A multidão que se formou ao redor começou a sussurrar, as vozes crescendo em um coro de dúvidas. O que ele quer dizer? Pode ser verdade? Mas como? O tumulto de perguntas enchia o ar, e a menina ao lado de Lucas parecia se encorajar ao ouvir o homem lutar pela verdade. Lucas, preste atenção, gritou a menina, puxando-o de volta para a realidade. Era como se uma revelação celestial estivesse prestes a fluir, mas antes que pudesse completar seu pensamento, tudo aconteceu muito rápido. O homem que levara um tiro começou a se agitar, e sua voz saiu em um sussurro quase inaudível, mas sufocante. Sepulcro, previna-se. Se você não fizer nada, eles vão. Um novo tiro cortou o ar, desta vez mais próximo, um eco devastador, que partiu o beco ao meio. O tempo se arrastou e nesse instante tudo se tornou claro, como se uma luz acendesse em sua mente. No entanto, a luz não era pura. As sombras dançavam, e Lucas percebeu que alguém estava se movendo em direção a eles. Era um dos homens que fugira antes. Ele estava de volta, determinado, e com uma expressão assustadora. Vocês não deveriam estar aqui, gritou, avançando em direção a Lucas e a menina. Os policiais estavam distraídos, e enquanto o caos reinava, Lucas sentiu seu pulso acelerar. Era tudo uma questão de sobrevivência. Ele precisava sair dali. O milionário olhava para ele com uma intensidade que não conseguia ignorar. Algo nefasto estava prestes a ser revelado. Ele percebeu que as peças estavam se encaixando de uma forma que poderia não lhe agradar. A ligação entre ele e aquela vida cheia de dor e traição estava mais presente do que nunca. E só então a verdade mais sombria começou a se revelar como um pesadelo. Uma explosão de vidro. A janela de um prédio próximo se estilhaçou e com ela a realidade de Lucas desmoronou. Um grito explosivo estourou na multidão enquanto um carro preto, repleto de homens armados, avançava. O motorista deixou o veículo em movimento e do nada começou a atirar. O som das balas ecoou como trovão e as pessoas gritaram, dispersando-se em pânico. Lucas agarrou a mão da menina, puxando-a para trás de um dos lixos. O milionário estava ali, com a expressão firme, mas agora seu olhar fazia Lucas se questionar. Era como se algo tivesse mudado drasticamente. Você se lembrou de mim? Você é muito mais importante do que imagina. Gritou, e Lucas sentiu o calor da verdade que nunca soube ser possível. O homem que havia gritado antes ficou paralisado, e uma nova onda de pânico atravessou a cena. Eles não podem saber, não agora. Ele parecia se referir ao milionário e a Lucas, como se eles estivessem conectados de alguma forma. Os policiais começaram a responder ao caos, e Lucas não sabia se deveria acreditar naquele homem. Mas quando o homem de terno branco acelerou em direção ao milionário, algo se rompeu. Um tiro disparou, e tudo ficou em câmera lenta. O milionário então se virou, e Lucas viu o instante em que a realidade se despedaçou. Ele não era quem pensava. O homem caído no chão havia se levantado, sua voz rasgando a cena. Eu sou o verdadeiro pai do Lucas. Eu sou seu irmão. A confusão tomou conta do beco mais uma vez, e cada olhar se virou em direção a Lucas. O mundo estava desmoronando ao seu redor.
A pergunta pairava no ar. Quem era ele verdadeiramente? Como tudo isso estava conectado? E mais importante, como isso mudaria sua vida para sempre? Lucas ficou paralisado, a palavra irmão ecoando em sua mente como um trovão. Ele olhou para a menina, depois para o milionário. A confusão tomava conta dele. Um nó se formava na garganta enquanto as revelações desmoronavam suas certezas. O que ela queria dizer? Como isso era possível? Ele não sabia se deveria sentir raiva ou compaixão. O jogo, que parecia ser apenas sobre riqueza e miséria, se tornava algo mais sombrio, mais pessoal. O silêncio pesado foi quebrado por outro grito. A polícia estava em alerta, e o caos começou a se espalhar novamente. Vários homens tentavam fugir, enquanto outros se entreolhavam, perplexos. A tensão no ar era palpável, e Lucas sentiu como se estivesse no centro de um furacão. O mundo girava ao seu redor, enquanto a menina olhava para ele com olhos cheios de súplica, como se esperasse que ele fizesse algo. E então, o homem caído, ainda se arrastando no chão, levantou a mão e chamou a atenção novamente. Irmão, você não sabe a verdade. O milionário não é quem você pensa que é. Ele fez isso. O grito do homem ressoou, preenchendo o beco sombrio com uma horrível certeza. O coração de Lucas parou. O que ele estava dizendo? O homem apontava para o milionário. Uma expressão perdida misturava fúria e desespero em seu olhar. Ele não é seu irmão. Ele te tirou de mim. Ele fez isso para que você não soubesse. E agora você vai se perder. Lucas sentiu um frio na espinha. O milionário, em sua opulência, parecia o próprio demônio. Cale-se! Gritou, a voz tremendo. Você está louco! Mas por dentro, sua certeza começava a fraquejar. O policial se aproximou, perceber a tensão crescente. Qual é a situação aqui? Perguntou, seu olhar alternando entre os homens no chão e o milionário. A cidade parecia estar assistindo, e o silêncio era ameaçador. O homem continuava se arrastando como se quisesse se levantar, mas não conseguia. Você não entende, a verdade está enterrada. O milionário é o verdadeiro culpado. A multidão que se formou ao redor começou a sussurrar, as vozes crescendo em um coro de dúvidas. O que ele quer dizer? Pode ser verdade, mas como? O tumulto de perguntas enchia o ar, e a menina ao lado de Lucas parecia se encorajar a ouvir o homem lutar pela verdade. Lucas, preste atenção! Gritou a menina, puxando-o de volta para a realidade. Era como se uma revelação celestial estivesse prestes a fluir. Mas antes que pudesse completar seu pensamento, tudo aconteceu muito rápido. O homem que levara um tiro começou a se agitar, e sua voz saiu em um sussurro quase inaudível, mas sufocante. Sepulcro, previna-se. Se você não fizer nada, eles vão. Um novo tiro cortou o ar, desta vez mais próximo. Um eco devastador que partiu o beco ao meio. O tempo se arrastou, e nesse instante, tudo se tornou claro, como se uma luz acendesse em sua mente. No entanto, a luz não era pura. As sombras dançavam, e Lucas percebeu que alguém estava se movendo em direção a eles. Era um dos homens que fugira antes. Ele estava de volta, determinado e com uma expressão assustadora. Vocês não deveriam estar aqui, gritou, avançando em direção a Lucas e a menina. Os policiais estavam distraídos, e enquanto o caos reinava, Lucas sentiu seu pulso acelerar. Era tudo uma questão de sobrevivência. Ele precisava sair dali. O milionário olhava para ele com uma intensidade que não conseguia ignorar. Algo nefasto estava prestes a ser revelado. Ele percebeu que as peças estavam se encaixando de uma forma que poderia não lhe agradar. A ligação entre ele e aquela vida cheia de dor e traição estava mais presente do que nunca. Então, em um momento de pura tensão, um grito estrondoso ecoou, e todos voltaram a atenção para a rua. Um grupo de homens encapuzados surgira, armados com rifles, e a cena se transformou em um campo de batalha. Lucas sentiu um frio na barriga. Um deles apontou diretamente para o milionário. Você pensou que podia escapar, não é? As contas estão prestes a serem pagas.
E como se o tempo parasse, a cena se desenrolou diante de Lucas. O milionário, agora com uma expressão que misturava medo e desafio, respondeu: "Vocês não têm poder aqui." Mas a resposta soou vazia, quase como um eco. Antes que as palavras se dissipassem no ar, o homem encapuzado disparou. O tiro ecoou. O corpo do milionário despencou. Lucas congelou. A imagem ficou gravada em sua mente. Era como se uma bomba tivesse explodido. O que acabara de acontecer? Estava tudo muito confuso. O homem que se dizia irmão? O milionário? O peso da verdade começou a despedaçar suas certezas. O que ele realmente sabia sobre esse homem? O que estava acontecendo? As pessoas ao redor berrou, vozes de pânico misturadas ao grito de agonia. A menina ao seu lado estava paralisada, incrédula, e Lucas lutou para encontrar suas palavras. Mas no fundo, ele sentiu que a reviravolta era muito mais do que a simples morte de um homem poderoso. Havia segredos a serem revelados. A verdade que estava escondida nas sombras agora ameaçava consumi-lo. Enquanto o caos se desenrolava, a única certeza que Lucas tinha era que tudo estava mudando. Ele se sentia puxado para um novo mistério, mais profundo, mais perigoso. E sua vida nunca mais seria a mesma. O que significava ser de fato parte de uma família? E a pergunta que queimava em sua mente: quem era ele realmente? Lucas ficou paralisado, a palavra irmão ecoando em sua mente como um trovão. O milionário tinha caído e a confusão reinava. As cenas se tornaram um turbilhão, com pessoas gritando e correndo. O coração de Lucas pulsava descompassado. Ele olhava para a menina, mas ela parecia tão perdida quanto ele, os olhos arregalados. As sirenes da polícia ecoavam cada vez mais fortes, atravessando o caos. Ele precisava agir, precisava entender. O que estava acontecendo? O homem caído, com sangue escorrendo pelo braço, ainda tentava se arrastar. E sua expressão parecia mais desesperadora a cada segundo. Ele continuava gritando: "Irmão, você é importante. Você não sabe a verdade." Lucas sentiu um nó na garganta. Cada palavra daquele homem parecia uma nova facada. A verdade sobre quem ele era e o que o milionário tinha feito estava se revelando de uma forma que ele nunca imaginou. A tensão acumulava, um fardo que fazia sua cabeça girar. Nesse momento, o homem que havia atirado, ainda encapuzado, virou-se, e outra explosão de som cortou o ar. Não podemos deixar que descubram a verdade agora. Um novo tiro ecoou, e o homem tornou a atacar, mirando diretamente para o milhão de incertezas reunidas. Vocês não têm ideia do que está em jogo. As balas disparavam como se a cidade estivesse em guerra. Lucas puxou a menina para mais perto, instintivamente como protetor. Mas o milhão de emoções em sua cabeça não se aquietava. Ele percebeu que todo mundo olhava agora. A menina também, os olhos dela perguntando se ele tinha uma resposta. Então, o homem no chão levantou a voz novamente. "Lucas, escute, o que eles ocultam é muito maior do que você pensa. Você é parte de um plano que nunca deveria conhecer." Cada sílaba carregava uma urgência, e Lucas mal podia respirar. O milionário, caído e ensanguentado, finalmente erguera a cabeça. "Não escuta ele, Lucas. Ele é um mentiroso. A verdade é que eu sempre protegi você." Mas a desconfiança já começava a brotar em Lucas. O que ele sabia? Que era realmente verdade? Antes que pudesse processar, um clarão irrompeu. Um carro da polícia chegou com tudo. As luzes azuis e vermelhas piscaram, e Lucas poderia sentir o cheiro do medo pairando no ar. "Todo mundo deve se acalmar", gritou um policial. Mas seu comando se perdeu em meio ao caos. Um grupo de homens começou a fugir, atropelando os outros. Lucas sentiu que as coisas estavam saindo do controle. Sua realidade se desfazendo como um castelo de cartas. Ele precisava descobrir quem realmente era, mas tudo girava e misturava na sua cabeça. E então, neste caos total, algo incrível aconteceu.
O homem que se arrastava parou, respirando com dificuldade, e em um movimento inesperado revelou algo em sua mão. Era um broche, e não qualquer broche. Era exatamente igual ao que o milionário usava. Lucas, não importa o que ele diga, você pertence a outro lugar. A verdade está a um passo de ser revelada. Um silêncio momentâneo caiu sobre o beco, mas a tensão era palpável. Os olhares se fixaram em Lucas, e ele sentiu o peso de todas aquelas vidas, todas aquelas verdades não ditas, como se estivesse prestes a se afogar em um mar de segredos. O policial se aproximou, e Lucas notou a mudança em seus olhos. O que está acontecendo aqui? E de repente o beco se encheu com uma energia descontrolada. O homem no chão pareceu recuperar forças. Ele olhou diretamente para Lucas e com a voz embargada. Anunciou! Você precisa saber, Lucas. Você não é apenas um menino pobre. Você é da família Sepulcro. E tudo isso era uma armadilha. Um grito coletivo ecoou. A multidão estava em choque e Lucas, com o coração na garganta, sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que ele era? O que significava isso? As respostas estavam a poucos passos de distância, mas ao mesmo tempo, tudo parecia tão distante. A confusão se tornava a única certeza. Lucas olhou para o milionário, procurando alguma explicação, mas o homem, que até então tinha sido uma figura poderosa e intransigente, agora parecia um espectador impotente. E antes que pudesse entender o que isso significava para ele, um novo barulho cortou o ar. Um helicóptero começou a sobrevoar, as lâmpadas iluminando tudo, revelando as sombras que até então haviam se escondido. O peso da verdade subia, e Lucas só conseguia pensar em uma pergunta. Ele estava preparado para o que essa nova realidade trazia? E mais importante, quem ele realmente era agora? Lucas ficou paralisado, a palavra irmão ecoando em sua mente como um trovão. O milionário caíra, e a confusão reinava. As pessoas ao redor gritavam, tremendo. Tudo parecia desmoronar. A menina ao seu lado estava em choque, e Lucas olhava para ela. O que estavam fazendo? O que isso significava para eles? A cena se desenrolava em câmera lenta, cada segundo se arrastando, enquanto o homem caído continuava a gritar. Irmão, você é parte de algo muito maior. Temos que sair daqui. Lucas sentiu seu coração disparar. Ele queria entender, mas a realidade era um turbilhão. As sirenes da polícia se aproximando e a tensão crescente. Então, entre o caos, algo se destacou. O olhar do homem encapuzado. Havia desespero, havia um controle que estava se rompendo. Não podemos deixar que descubram, gritou, enquanto 1 milhão de emoções corria por ele como um furacão. Lucas e a menina estavam no centro dessa tempestade. Corram, agora! Gritou um policial, e a multidão começou a se agitar novamente. Lucas agarrou a mão da menina, determinando-se a sair dali. O milionário estava caído, mas uma parte dele ainda olhava. Você tem que escutar, Lucas. Não acredite nele. Mas antes que Lucas pudesse pensar, ele sentiu um puxão. A menina o estava puxando para fora, em direção a um canto mais seguro. Vamos! Precisamos descobrir a verdade! E naquele instante, tudo parecia claro. Lucas percebeu que seu destino estava entrelaçado com aqueles que o rodeavam. Ele não era apenas um garoto da rua, mas parte de uma história secreta, uma história de traição e segredos que não poderia ignorar. Os homens armados estavam se movendo e o tiroteio começou, o som das balas cortando o ar. Lucas se agachou, seu coração batendo rápido, mas havia uma determinação se formando dentro dele. Vamos! Gritou ele, puxando a menina na direção oposta. Eles precisavam escapar. Precisavam encontrar a verdade. Enquanto corria, não conseguia parar de pensar. E se ele realmente era parte da família Sepulcro? O que isso significava? Mas a resposta vinha como um sussurro na sua mente. Ele precisava descobrir sua própria história. As sirenes estavam cada vez mais próximas, enquanto eles se afastavam do beco. A vertigem do medo misturava-se à adrenalina. A cidade
linda e caótica, testemunhava seu desespero e a luta pelo futuro. E quando achou que estavam a salvo, algo lhe ocorreu. O que aconteceria agora? O que ele diria às pessoas? E a verdade que agora parecia tão próxima. Um nó se formou em sua garganta, o peso dos segredos pendendo sobre seus ombros. Lucas, olhe para mim, disse a menina, seus olhos implorando por uma resposta. Ele a encarou e sentiu a conexão entre eles, uma certeza de que precisavam enfrentar isso juntos. Eles eram dois sobreviventes em um mundo que não tinha para eles, mas estavam prontos para lutar. Mas a pergunta ficou ecoando em sua mente. Quem era ele de verdade? E o que isso significava para o futuro que ambos desejavam? Com a poeira levantando no ar, a cidade mudava ao redor deles. E Lucas sentiu que tudo estava prestes a se transformar. Qual seria o próximo passo deles? Como enfrentariam o que estava à sua frente? O tempo se arrastava e a urgência pulsava em seu coração. E então, a cena cortou para um novo horizonte, cheio de possibilidades, mas envolto em mistério e dúvida. Havia uma luta à frente e o destino de Lucas e todos ao seu redor permanecia por revelar. E você foi verdadeiro. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esquecimento é para os fracos e esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias incríveis venham até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho impactante. Não esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo, pois só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. O futuro dessa história depende de você.